É possível fazer comparações entre diferentes artes, incluindo a arte de escrever um livro, criar um filme ou até mesmo a arte de devorar uma pizza. Nesse episódio da série Reflexões de um Sobrevivente, primeiro curta de animação, fazemos um paralelo entre a arte da animação e a música, mostrando que uma tem tudo a ver com a outra, igual o queijo e o orégano da pizza que acabou de chegar. Vamos ao episódio. Sobre essa nossa tendência de contar histórias, né? Então a anotação é essa, né? Que desde os primórdios contamos histórias para sobreviver, né? Nós imaginamos as maneiras como podemos escapar de nossos predadores. E isso era uma forma primitiva de exercitar a imaginação e a narrativa. Então essa tendência nossa de querer contar histórias, né? A gente vê que hoje existe todo um mercado que gira em torno da arte de contar histórias. Então, isso parece ter uma relação também, né, com esse período, né, onde nos nossos primórdios a gente tinha que buscar meios de sobreviver, né, de sobrevivência, de evitar a morte. E aí a gente costumava imaginar, né, de que maneira a gente podia escapar daquilo, né, desses perigos, escapar dos predadores. Então, essa seria uma das primeiras formas, né, talvez de a gente começar a exercitar a nossa capacidade de imaginação, né, e criar narrativas internas, né. Então a gente, segundo essa teoria, né, esse medo dos predadores e o instinto de sobrevivência, ele teria nos ajudado a trabalhar a imaginação e começar a lidar com narrativas, né? E aí essas narrativas internas, esses pensamentos acabaram com o tempo sendo transmitido para fora, né? Colocado para fora, e de tal modo que hoje a gente tem esse mercado aí de narrativas, né? Lembrando, no caso dessa anotação específica, eu não lembro qual foi a fonte e eu citei o livro Sapiens aqui, mas eu não sei se é desse livro, tá? Então desconsiderem a questão da fonte, mas se eu lembrar eu coloco aqui qual foi a fonte, mas eu acho que vale a reflexão. Acho que essa é uma informação interessante, principalmente para quem nunca ouviu essa teoria, né? Próxima anotação, né, que tem aqui na minha lista é sobre música, né, a relação entre música e animação. Então dá para traçar uma série de paralelos entre música e animação. E eu acho que eu tenho uma tendência a fazer isso, talvez porque eu sou formado em música. Então a minha mente ela ainda tem, por mais que eu não exerça hoje a atividade de músico, mas muito do raciocínio de músico ainda está na minha mente. Eu acredito que eu vou morrer com isso, talvez, né? Porque, enfim, são conhecimentos que a gente adquire e o cérebro entendeu que são conhecimentos úteis, e isso tende a ficar, né, na mente. Então, na animação, né, a gente tem alguns, além da gente trabalhar, por exemplo, com ritmo, né, existe uma noção de ritmo em animação, tanto quanto na música, né? É interessante dominar esse ritmo, sentir esse ritmo e brincar com esse ritmo, né? Para que você possa causar determinadas sensações, né? E foi um dos primeiros desafios que eu tive, foi entender como é que soava uma animação na velocidade, né, os quadros passando na velocidade de 24 frames por segundo,
ou então na metade disso, né? 12 frames por segundo, né? Então cada uma dessas formas, desses frame rates, cada um desses casos, seja 24 por segundo, 12 por segundo, 10 por segundo, enfim, 10 frames por segundo, tudo isso influencia no ritmo, e isso vai trazer um efeito visual, né? E eu queria saber, né, no início, eu precisava saber do efeito que isso tinha, precisava entender, né? Porque para poder trabalhar com isso, né? Então tem essa questão do ritmo, esse é um exemplo. Outra relação que a gente pode traçar aqui por exemplo, na música a gente tem o conceito de polifonia, né? Onde você tem várias melodias ali tocando ao mesmo tempo. Numa orquestra, por exemplo, numa sinfonia, você tem aquele conjunto de melodias rolando ao mesmo tempo e nenhuma delas se choca, né? Normalmente, a intenção é que tudo se encaixe, né? Na animação você vai ter o movimento lá, né? A ilusão do movimento, assim como a música também tem a ilusão do movimento. Na animação vai ter isso, né? Na música você tem as notas, que são esses pontos, vamos dizer assim, esses pontos vibratórios, pontos de vibração do ar, que a gente vai entender como que o cérebro vai reconhecer como sendo notas, como sendo sons. E à medida que você troca de um som para o outro, ou seja, de uma nota para outra, o cérebro tem a impressão de que foi formada uma linha ali, né? De que existe uma curva, ou uma reta, a depender de se a nota mudou, para qual nota mudou, ou se permaneceu parada, né? Enfim, normalmente quando você deixa uma nota parada, quando você mantém uma nota em música, você tem a impressão de que aquilo ali é meio que uma linha reta, né? Porque não mudou, mas quando muda de nota você sente como se houvesse uma curva, né? Se você olhar uma partitura, você vai ver que existe como se fosse uma curva ali. Se você ligar aqueles pontos, as cabeças das notas de uma partitura, você vai ver que existe um desenho ali, né? E isso mostra, né, já que existe uma forma também visual, né? Até essa forma da melodia, ela pode ser percebida também na partitura, se você analisar os caminhos que as notas traçam na partitura. Mas independentemente de você olhar uma partitura, você, ao ouvir uma música, você vai ter essa sensação de que existem as curvas e que essas curvas são de movimento. Elas não existe movimento nenhum, né? Houve um movimento na hora em que a pessoa estava tocando ali, mas o movimento em si não existe. Existe essa ilusão, essa percepção de que tem algo se movendo, né? A música, inclusive, ela provoca essa sensação, ela provoca essa ordem para você se mover, vamos dizer assim, né? Tanto é que as pessoas dançam música, as pessoas usam música para agitar, né? Para mover, enfim, é possível dançar música. Então existe uma relação entre música e movimento, né? Tem um cara que é um autor, né, de animação, um animador chamado Manuel Barata. O nome dele, eu não vou lembrar o nome dele completo agora. Inclusive foi o Maurício que me mostrou esse cara. Ele faz umas reflexões, né? Se não me engano é de Portugal, esse cara. E ele faz uma reflexão, né, sobre o movimento. Ele comenta, por exemplo, né, que na concepção dele existe o movimento e existe o que ele chama de o outro movimento.
se eu não me engano, é o outro movimento, ou é o segundo movimento, é algo assim. Mas são duas concepções de movimento. Uma é o movimento o comum, né? Isso é o que ele chama de movimento, esse movimento que a gente vê assim da natureza, as folhas que se movem, os carros que vão de um lado para o outro, né? O seu braço que dobra, o joelho que dobra, o pescoço que gira, essa parte mecânica. E o que ele chama de outro movimento, o segundo movimento, né? Esse outro movimento é uma sensação de movimento que é subjetiva, essa sensação de movimento que vem que surge na nossa mente quando a gente é exposto às obras de arte, né? Esse outro movimento é um movimento que meio que a gente que cria na medida em que a gente interpreta aquilo que a gente está vendo. Então é um movimento que está ligado com o nosso interior também, né? Com a nossa percepção subjetiva. Então isso você vai perceber que existe na música, na animação e outras formas de arte também, né? Na arquitetura existe essa coisa do movimento também, o ritmo, né? É possível você perceber isso quando você vê tipo a ordem de pilares, né, em uma obra. Você olha para aquilo, né, se os pilares estiverem a mesma distância entre um e outro, você vai ter uma sensação interna muito sutil, é claro, mas existe uma sensação ali de ritmo, né? Agora, se você mudar as distâncias entre esses pilares, vamos dizer assim, nessa obra de arquitetura, você vai ter uma outra sensação de um ritmo diferente. Então existe, né, resumindo, existe uma relação entre música e animação e outras artes também, mas eu foquei aqui na questão da música. É algo que eu queria comentar, eu acho muito interessante, pelo menos para mim, né? Um outro exemplo de paralelismo entre a música e a animação é, por exemplo, quando você tem uma melodia principal na música e aí você vai ter você vai colocar ali uma melodia em paralelo, né? Vão ser duas vozes, por exemplo, uma melodia a duas vozes. Imagine duas pessoas cantando a capela. Você vai ter duas vozes ali, primeira e segunda voz, e essas duas vozes precisam caminhar de uma forma, eu não vou dizer paralela, né, porque isso pode confundir com algumas regras de contraponto, que tem a ideia de movimento paralelo, oblíquo, enfim, mais movimento contrário e tudo mais, mas vamos entender que essas vozes vão precisar caminhar de um modo que elas estejam meio que uma de acordo com a outra, né? Isso seguindo as leis de contraponto, de harmonia. Então você precisa ter cuidado no encadeamento dessas vozes. E qual é a relação que isso tem com a animação? Na animação você tem, por exemplo, digamos que você tem duas linhas, né? Você vai animar o braço de um personagem, você tem a linha, por exemplo, de um extremo do braço e a outra linha que está no outro extremo do braço, né? Então, para você dar a ilusão de que existe um braço ali. Você tem uma linha de um lado e uma linha do outro. Essas linhas, para você mover esse braço, essas linhas vão precisar estar ali paralelas. Elas não podem variar, né? Essa distância ela pode variar conforme você mudar de perspectiva, né? Se a perspectiva da câmera for alterada, aí você realmente vai ter uma mudança na distância entre as linhas, mas mesmo assim essas linhas precisam caminhar uma em função da outra, e para respeitar isso você precisa ter conhecimento de perspectiva, né? de volumetria. Você precisa de alguns pré-requisitos que
as suas, que os conhecimentos que você tem, né, e o tanto que você estudou, isso vai influenciar no resultado final. Então é isso, só para citar essa relação entre música e animação, né? Que é um tema que particularmente me interessa bastante.